de situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente, avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes vemos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Desta vez vou começar de forma diferente. Tenho que cumprimentar todos aqueles que nos estão a ouvir, não é? Dependendo do sítio e da hora. Uma boa tarde, bom dia a todos aqueles que nos estão a ouvir. E um beijinho especial à Catarina, que pelos vistos nos ouve e gosta muito de nós. O que é que está a acontecer aqui? Também não estou a perceber. Eu fui apanhado de surpresa. É assim, tem que mudar. Foste criticado? Foi. Aceitaste as críticas? Sim, como uma pessoa humilde. Mas já percebi que não foi uma crítica qualquer, foi uma crítica que te foi ao coração. Porque tu... Não, eu acho que não foi ao coração. A Catarina... Isso agora, não posso dizer. Eu vou descobrir quem é essa Catarina. Mas olha, eu tenho algo que tu podes descobrir, que é Diz. o tema que tu... Te ama. Acho que vais gostar muito do tema. Porque aproxima-se aí um Braga Futebol Clube do Porto e o título do nosso episódio é Jogo do Título ou Jogo de Champions? E o que é que tu achas, Luís Paulo Rodrigues, Luís Rocha Rodrigues? Para mim és tudo bom. Por isso. Faz sentido. Faz sentido a pergunta, porque nesta altura, claro que as duas equipas olharão para cima, claro que o Porto olhará mais para cima do que o Braga, mas não faz parte da essência de uma equipa como o Futebol Clube do Porto olhar para este jogo como vamos aqui salvar o segundo lugar. Isso pode ser uma consequência, mas os olhos ainda estão no primeiro lugar, por mais difícil que seja, e eu sinceramente este fim de semana olhei com atenção, estive a ver com atenção o jogo do Benfica e num jogo em que me parecia que pudesse haver ali clara dificuldade, pela ausência de Guedes e Rafa, dois aceleradores por natureza, e depois, apesar da grande cadência de futebol na primeira meia hora, o facto de falhar tantos golos, nomeadamente um penalti, eu achei que poderia ser ali que o Benfica iria escorregar e iria animar um bocadinho mais o campeonato em termos de luta pelo título. Isto contando que há um Benfica-Porto logo depois da paragem de seleções. Que normalmente até costuma ser decisivo. Que normalmente costuma ser decisivo e que neste caso, enfim... Mesmo que o Benfica perca em casa com o Porto, já fica, a margem é muito grande, o Porto continua a não depender de si, mas isso é já estar a olhar mais à frente e a tua pergunta é só para o próximo fim de semana. E por isso, olhando para o próximo fim de semana, e não em nenhum dos casos descurando ainda o primeiro lugar, mas este jogo é um jogo que terá toda a importância para a Champions e por isso eu olho mais como um jogo de Champions, ou seja, de segundo lugar do que propriamente de primeiro, ou de ver quem é que ainda se vai aguentar na luta pelo título. Então quem vai ficar a penar é o Sporting porque... Não, o Sporting vai ficar a aproveitar eventualmente, só que o Sporting também tem aqui uma questão que é o jogo do Sporting é adiado. Em Barcelos, o jogo... Eu, por acaso, é uma coisa que eu não percebi muito bem. Fiquei um bocadinho aqui sem perceber a lógica deste adiamento, porque quando eu vi que um jogo do Sporting tinha sido adiado, achava que era a meio da eliminatória com o Arsenal, mas não foi isso que aconteceu. E esse jogo, ou seja, seria o que passou agora frente ao Boa Vista. Aí poderia fazer mais sentido. Agora, este já pós-Arsenal, claro que é depois de uma viagem a Londres, mas seguem-se 15 dias sem competição, por isso achei que aqui esta... Por acaso não sabia que tinha sido adiado. Agora apanhaste-me um bocado de surpresa. Não estava é muito estranho, não é? Eu também não estava nada à espera que tu não soubesses disso. Achava que tu tinhas isso na ponta da língua. Mas sim, há esta questão, que é uma questão relevante, embora isso não vá fazer grande diferença, não vai fazer diferença nenhuma em relação ao Braga-Porto, mas o Sporting não poderá aproveitar de imediato, fica com esse jogo por resolver. Mas focando no jogo em si, e nós estamos a gravar na segunda-feira, ainda não sabemos qual é que vai ser o resultado do Porto, nem a exibição frente ao Inter, mas é um jogo em que o Porto não tem Otávio, não vai ter, ao que tudo indica, também João Mário, não vai ter João Mário, portanto vai ser um jogo bastante complicado, vai ser um jogo exigente do ponto de vista físico, mas ainda tem margem até domingo para recuperar. E eu acho que é um jogo que surge
se calhar na pior altura possível para o Futebol Clube do Porto, isto olhando só para esta, só para, Mas achas para que os tempos mais atravessa- recentes. Pois, achas que atravessa uma queda exibicional? Eu, Ou de rendimento? exibicional, sim, sem dúvida nenhuma. De rendimento também. Eu acho que é uma equipa que está cansada e passo a explicar porque é que eu acho isso. Se vocês bem se lembram, o Porto vem do Mundial, faz uma série impressionante de vitórias, que tem inclusivamente a conquista da Taça da Liga e, no fundo, não deixar respirar do Benfica. Só que isso foi feito com muitas ausências que foram ali surgindo, dos jogadores lesionados, alguns castigos. Que estás a rir, meu? Deu-me piada, não sei, a forma como o Tiago- Tiago olhou. Olhei, eu não estava a fazer nada. Eu só comecei a olhar. Deu piada, porque eu olhei para ele tipo olhou para mim assim de esguelha, como se tivesse feito alguma coisa de mal. Ok. Deu piada, força, desculpa. Aquela série de jogos do Porto é uma série de jogos em esforço e em que ali uma sucessão de lesões, de problemas, nomeadamente do Otávio, que até se achava que podia ser mais grave do que foi, mas Evan Nilsson e por aí fora, fez com que... Até o Pepe, não é? O Pepe também teve ali Sim, uma fase. Mas não foi tanto nesta fase, mas houve o João Mário, Sim, sim. E agora o João o Mário. Eustáquio também. O Sérgio disse que poderia não ser tão grave, mas eu vi o lance. Sim, é um bocado arrepiante, mas eu também diria que achavam que era mais arrepiante do que foi. Mas pronto, independentemente Força. disso, foi uma altura de grande esforço dos jogadores, foi uma altura de surgimento de segundas linhas em bom plano, só que foi uma altura em que essas segundas linhas foram muito exprimidas e depois, quando vieram as primeiras linhas, quando vieram as escolhas iniciais, o Sérgio Conceição, obviamente, foi maioritariamente por elas, não é? Pelo Galeno, pelo Otávio, etc. As segundas linhas caíram um bocado e as primeiras voltaram sem o mesmo rendimento que estavam a ter até às alturas das lesões. E isso faz com que, nesta altura, seja um Porto um bocadinho sem fio de jogo. Eu acho que falta um bocadinho de tempo para treinar também a esta equipa. Tem sido uma grande cadência de jogos. E por isso a pausa será muito importante para o Futebol Clube do Porto. Se conseguir passar em Braga, por isso é que eu estava a dizer que é na pior altura, bastava ser 2 semanas depois e eu não sei quantos jogadores é que vão à seleção ou não, mas imaginava que pudesse haver um bocadinho mais de tempo para trabalhar, para pensar. Não havendo isso, é um jogo de alto risco para o Porto e, por outro lado, é um excelente jogo para o Braga poder aproveitar, porque já caiu nas competições europeias e agora olha quase só para o campeonato, ainda que podendo ter a taça, mas isso vem só mais lá para a frente. Então, esse jogo, isso nós podemos colocar isto, a nossa thumbnail lá de ficar parecida, que é, vemos o Amorim com binóculos e o Schmidt também com binóculos, não é? Estão bem Sim. atentos ao jogo, não é? Sim, estão. No caso do Benfica, o Benfica, enfim, não precisa de estar atento ao jogo, entre aspas, claro que está, mas o Benfica só tem que se preocupar em ganhar os seus jogos e está feito, não é? O Sporting não, o Sporting corre por fora e por isso tem aqui uma excelente oportunidade. Eu, por acaso, achava que o Sporting, nesta altura, poderia ser uma altura um bocadinho mais delicada para o Sporting pela cadência de jogos na Liga Europa. É que na Champions tu jogas, portanto, quer o Benfica, quer o Porto jogaram numa semana e nesse espaço eles tiveram depois 3 semanas sem jogos. Ou 2 semanas sem jogos. O Sporting não, tem sido semana após semana. E isso é muito exigente. E curiosamente, o Sporting Está numa fase melhor, no campeonato, tem conseguido bons resultados, quando até se podia achar que o Sporting iria cair definitivamente e deixar o pódio mais distante. Por isso conseguiu chegar vivo a esta fase, que é uma fase de maiores confrontos entre os clubes que vão à frente. Ou seja, há um Braga de Porto, depois a seguir há um Benfica-Porto 2 jornadas depois, e o Sporting de repente pode aqui aproveitar. O Sporting também tem um jogo contra o Benfica, não tem? Sim, mas é mais para a Mais frente. para a frente. Sim. Mas pode, entretanto, ter aqui uma boa janela de oportunidade para se aproximar, para estar ali a morder os calcanhares e depois não sei se chegará a depender de si próprio, acho que não, mas ficará ali à mercê de um mau jogo de uma destas equipas para poder chegar à zona de Champions, o que tem que ser um grande objetivo para qualquer um destes clubes. No caso do Sporting, obviamente não foge à regra. Olha, e explicando esta questão do apuramento para a Liga dos Campeões e para a Liga Europa, normalmente tu estás sempre atento a isso e sabes certamente Do melhor ranking. do que eu, do ranking.
Este ano, ou melhor, o apuramento para a próxima época, como é que vai ser? Nós temos 3 equipas que vão para a Champions, o terceiro lugar é play-off, pré-eliminatória. O próximo ano é exatamente igual ao que foi neste e no anterior. Ou seja, 2 equipas diretas na Champions, a terceira vai à terceira pré-eliminatória. Nunca se sabe ainda se é a terceira pré-eliminatória ou se é logo o play-off. Isso tem a ver depois com os vencedores da Liga Europa e por aí fora, mas grosso modo é isso. 2 mais uma, com possibilidade de ir. E depois, o vencedor da Taça de Portugal, por defeito, é quem vai à Liga Europa. O vencedor da Taça de Portugal. Ou seja, na Taça de Portugal é Porto Famalicão, Braga, não é Nacional, Nacional, sim, é isso. É Braga Nacional? Braga Nacional, que ganhou ao Casa Pia. Ganhou, sim senhor. Pronto, se o Braga ficar em lugar de Champions e ganhar a Taça de Portugal, ou o Porto, se um deles ganhar a Taça de Portugal, ficando nos 3 primeiros lugares, o 4º lugar é que fica com a vaga de Liga Europa. E depois o 5º é... O que abre depois mais uma vaga no campeonato para a Conference League. Passa a ser o 5º e o 6º. Em conceito base, vamos imaginar, o Famalicão ganha a Taça de Portugal. O 4º do campeonato vai à Conference League e o 5º também. Mas não muda nada em relação ao ano passado. São 6 vagas europeias, 3 de Champions, 3 das outras. Uma de Liga Europa e 2 de Conference League. É sempre assim. A questão do ranking. Como é que está atualmente isso? O ranking, o que está a acontecer nesta altura, só se vai refletir daqui a uma época e meia. Ou seja, em 2024 ou 2025. Só os pontos que chegarem no final desta temporada, no ranking, se Portugal for 6º, vai meter 6 equipas nas competições europeias em 24 e 25. Se Portugal for 7º, só vai meter 5 equipas nas competições europeias. E é aí que cai uma equipa da Champions. E basicamente é isso. Mas nesta altura, todos os pontos de ranking não contam para a próxima época. A próxima época está fechada desde o final da época passada. E por falar nisso... Isto para ti é um nó, não é? É um bocado. Já Por isso sei. é que eu gosto sempre destas coisas quando tu fazes, porque consegues sempre elucidar melhor do que eu. Ok, obrigado. De nada. Uma pessoa tem que dar mérito, tal como o Tiago também tem mérito quando produz o nosso podcast. Tem. É isso. Já tive mais agora. Não, o Tiago tem mérito nos desafios de bilhetes, não é? Sim. Queres lançar já? Não, no fim. Mas não, lança agora. É? Lança agora. Lança Vocês agora, estão sempre a lança lançar na mesma altura e a ideia é lançar em zonas separadas. Altura Vamos lá, Tiago, vai. Esta semana nós temos um bilhete duplo para oferecer, não é? Braga-Porto. E sexta-feira não é? A convocatória do novo selecionador de Portugal. Digam-nos, até quinta à tarde, num tweet, qual é que acham que vai ser o jogador surpresa. Não, qual é que acham não? Qual é que devia ser o jogador surpresa e porquê? E porquê? E a resposta mais original... Mas a resposta Não, original não é repetimos todas as semanas. Ó Tiago, não é digam qual é que vai ser, porque senão eles vão tentar adivinhar qual é que vai ser e depois na sexta-feira vão dizer a surpresa foi o que eu disse e não ganhei bilhete. Percebes? Depois eu explico-te. Não, mas Pronto, não interessa. ok. Está lançado o desafio. O desafio é, digam-nos qual é que seria a vossa grande surpresa para a convocatória. Exatamente. E porquê. Foi o que A eu mais disse. original, Foi o que eu disse, a mais mas ok. original, eu depois falo contigo. É melhor. A mais original ganha um bilhete para isso. Isto é muito bom. Peço desculpa. Já está entregue até quinta-feira, já explicaste Ainda não isso está num entregue, tweet. já está dado o desafio. Não, já está, sim, mas pronto, até quinta-feira, respondam num só tweet, essas coisas bonitas e Olha, tal. e sou sempre eu a falar, eu agora queria-te fazer a ti uma pergunta. O que é que vais falar? Não me perguntes nada do ranking, que eu não faço ideia. Não faço ideia. Não, eu ia-te fazer mais uma questão. Achas que o título, se me deixasses. o título está entregue? Não te vou perguntar essa. Não te vou perguntar essa. Só o Mecatombe. Achas... Qual é a posição em que achas que o Braga vai ficar no final da época? A minha questão agora ia entroncar nisso. Ok, aí, pronto. mas eu Primeiro. respondo. Acho que são 5 pontos diferentes para o Sporting, não é? Do 4 para 5, 4 para 3º. Eu acho que o Braga vai conseguir manter o 3º lugar. É o meu palpite. Atenção, ainda faltam quantas jornadas, Luís? 10? 9. 9? Está sério, não sabe qual está mais. Sim, não vai ser fácil. Eu acho que aqui vai ser o real teste de fogo para o Braga do Artur Jorge, que até a ver está a realizar uma temporada boa. Acho que é 10, boa, não é? Desculpa, 10, faltam 10. Sim. É uma boa temporada, apesar de... Pronto, esta queda agora
Na Conference League foi um bocadinho exagerada, né? Acho que o Braga tinha condições para fazer muito melhor, até mesmo para o plantel que tem. Mas acho que isto agora vai ser um bom teste, porque o Braga tem um bom plantel, se calhar ao contrário de outros anos não tinha tanta profundidade e não tinha tanta qualidade talvez para nos momentos mais difíceis conseguir sobressair-se, mas acho que agora tem todas as condições para isso. O Sporting está numa fase ascendente agora, é verdade, mas o meu palpite é que o Braga vai conseguir manter o terceiro lugar. Se não acontecer, verei isso com alguma surpresa. E o que é que tu achas? Porque isto é engraçado porque o Sporting, para o Sporting, eu acho que pronto, para o Braga também, mas para o Sporting será extremamente prejudicial não garantir os milhões da Champions, né? Ou não se apurar para a Liga dos Campeões. Se for só a Liga Europa... Sim, isso para qualquer clube, eu acho não é? que o Sporting vai... Sim, se não conseguir se calhar pode ser a diferença entre vender um ou ter que vender dois jogadores. Sim, e até porque o Sporting parece-me que está ali um bocadinho entalado em termos de compras iminentes, não é? O Trincão, porque vem, mas tem que o comprar agora em definitivo. Okay, não acham se o Sporting passar agora com o Arsenal que as coisas mudam um bocado? Ou acham? Nada. Acho nada, porque o valor eu nem sei quanto é que é, mas é curto. Ou seja, agora... Sim, comparativamente com a Liga dos Campeões... Agora, vou-vos dizer, o que eu gostava mesmo era que o Sporting ganhasse a Liga Europa. Pois. Se o Sporting ganhasse a Liga Europa, podíamos ter 4 equipas na Champions. Isso era mágico. Mas pronto, mas acho muito agora vamos voltar a descer à terra. É muito difícil por causa das equipas agora que estão na Liga Europa, não é? Cada vez há... É muito competitivo. Muito competitivo. Mesmo aquelas que descem da Champions normalmente são boas. Sim. Portanto, fica difícil. Mas isto, e só para também podemos rematar aqui, nesta conversa, que é o Braga para ti. Pois é isso. O Braga para mim, eu olho para este Braga, eu acho que o Braga sai bastante reforçado de janeiro. É isso. Com sim. As contratações que tem, não é? O Pizzi, o Bruma, falta-me aqui um nome? Não. Apesar de perder o Vitinha, mas chegam são as principais. Chegam jogadores importantes. Acho que falta ao Braga cimentar a dupla de centrais. Acho que é um maior... Agora tem jogado o menino turco, não é? Agora está a aparecer o Serdar. O Turmeno, entretanto, problemas físicos. Vem Niakate, também Niakate volta e meia está com problemas físicos. Paulo Oliveira, acho que tem sido uma se calhar não é de exceção, também não estava à espera de um Paulo Oliveira de primeiro nível em clube português. Qual é o outro miúdo? É o Bruno Rodrigues? Sim, mas esse já corre por fora. Exato. Não, Bruno Rodrigues já nem está. Não, o central. Pois não, ele saiu, exatamente. Mas acho que falta ali cimentar a dupla de centrais, porque fala-se muito do Porto com o Carmo e o Carmo não estar aproveitado e ter custado muito dinheiro. Mas o Braga, encaixou dinheiro, mas sinceramente acho que ficou ali com alguma lacuna. Atenção, eu acho que o Niakate, estando bem, um ótimo central, e não acho que o Braga, acho que entre um e outro, num bom momento, não acho que haja grande diferença. A questão é que o Niakate não tem sido muito fiável em termos de disponibilidade. Ainda assim, se nós formos ver os jogos do Braga, portanto, o Braga é eliminado com a Fiorentina, e aí o jogo em Braga correu francamente muito mal. Mas ainda assim, alguém que tenha estado a ver o jogo em Florença e que não tenha em alguma altura pensado, tu queres ver que o Braga ainda vai conseguir, não é? Claro, tendo em conta os minutos iniciais. Exato, os minutos iniciais, os golos. Mas pronto, passando isso à frente, se tu fores ver o calendário do Braga, o Braga, tirando a derrota em Guimarães, que é uma derrota, é num derby, mas é com uma equipa que está abaixo em termos classificativos e que é abaixo, mas o Braga tem feito um campeonato muito regular e com muitas vitórias. Por isso, eu tenho algumas dificuldades em achar que o Braga também vai cair do terceiro lugar. Tem este jogo contra o Porto e depois tem ainda uma ida à Luz, que é importante. Mas o Braga, nesta altura, está mais ou menos confortável. Mas a verdade é que basta um escorregão para as coisas apertarem, não é? Tendo em conta que faltam 10 jornadas. Sim, mas acho que é uma equipa que já tem uma maturidade, uma mentalidade diferente, mais forte. Acho que tem um treinador forte também nesse capítulo. Pode falhar aqui e ali também. Um treinador que há um ano estava na equipa B, portanto ainda está no seu também processo de adaptação, de aprendizagem, mas acho que tem feito um bom trabalho e consegue lidar bem também nestas situações, tirando os jogos em Alvalade. Em Alvalade é um terror, não é? Tem sido um terror
para o Braga. Ultimamente tem sido mesmo. Sim. Mas eu olho para este jogo e acho que o Braga tem aqui uma oportunidade de ouro, uma das melhores oportunidades dos últimos anos para conseguir entrar na luta direta. Entrar não, ele está na luta direta, mas dar aqui um grande passo pela luta pela Champions. Até porque vai apanhar, lá está, um Porto que, vindo moralizado ou desmoralizado do jogo com o Inter, vem garantidamente mais desgastado, mais cansado. Não tem sido um Porto com uma fluidez de jogo propriamente interessante. Acho que é uma equipa que depende muito do Otávio, depende muito da criatividade do Otávio, que joga bem à direita, joga bem à esquerda, joga bem no meio, mas é uma equipa que no resto tem faltado ali muita coisa. Acho que o Taremi, apesar de já ter voltado aos golos, mas tem... Aquela flash interview foi um bocadinho estranha, não foi? Foi. Tem quebrado um bocado em termos de rendimento, e depois é uma equipa muito permeável defensivamente. Eu acho que, eu olho para este Porto, o Pep é o bicho dinossauro que é, mas eu nos últimos 2 meses, por acaso ainda hoje estava a comentar isso aqui na redação, eu acho que nos últimos 2 meses nós temos visto uma grande quebra de forma do Pep. Eu não quero dizer que é uma quebra definitiva, concordo em claro absoluto. que ele tem 40 anos, mas eu já noto... Para a regularidade que ele vinha demonstrando, não é? Mesmo com alguns percalços físicos. Sim. Eu concordo. Aliás, eu acho que o Pep chega ao Mundial bem e faz um bom Mundial e está a um bom nível, mas depois também uma sucessão de jogos muito grande, o Pep não descansa, tem sido duro para o Pep, mas se calhar ele poderia ter sido aqui protegido de outra maneira, não aconteceu, e eu acho que ele está nesta altura, também por causa disto de joga à semana, joga ao fim de semana, joga à semana, joga ao fim de semana, está um bocado cansado, e notas isso, não é por os adversários correrem mais, porque claro que ele apanha avançados que correm muito mais do que ele, é nos movimentos que ele faz, a rodar, ele roda e o outro já foi, e isso tem sido um bocadinho disfarçado, primeiro por um Diogo Costa excelente, soberbo, está a fazer para mim o melhor jogador do Porto em termos de decisivo. Vai ser muito difícil. Embora o motor do Porto para mim é o Otávio, mas o jogador mais decisivo esta época é o Diogo Costa. Vai ser muito difícil o Porto segurá-lo no muito final difícil, muito difícil. E também por um Marcano que para mim está a ser o melhor Marcano de versão futebol mais do Porto. Sólido. Sim. Eu tenho que admitir, acho que já o disse, acho que o Marcano está num nível que eu nunca pensei que o Marcano pudesse estar. Muito bom. E tem disfarçado muitas lacunas do próprio Pep, que também são normais, não é? Ele é um líder nato, é um jogador com uma enorme presença, quer em relação aos colegas, quer em relação aos adversários, aos árbitros, e estou a dizer isto no bom sentido, mas em termos de agilidade, já não é o mesmo jogador, é normal. E acho que o Porto tem tido ali algumas maneiras de contornar isso. O problema é quando tem que ser o Pep a corrigir outras lacunas, nomeadamente as lacunas dos laterais, que é um problema crónico já. Já dava algumas épocas. Está tudo dito, não está? Vamos para o desenterrado. És tu, não és meu amigo? Olha, o meu desenterrado é o Albert Ellis, o avançado honduranho que passou pelo Boa Vista e que eu gostei bastante de vê-lo cá. Sim. Depois foi contratado pelo Bordeaux, enfim, ele já fazia parte lá do grupo do Gerard López. Desceu divisão no Bordeaux ano passado, mas a fazer uma boa época, 9 golos, nada mal na Liga 1. Este ano, 0. Esteve meia época no Bordeaux, onde foi mais suplente do que titular, e agora está no Brest. Só descobri isto ao ver o Paris Saint-Germain ter ido ganhar ao Brest, em que o Ellis nem sequer entrou. Ele foi a meio da época para lá, tem 6 jogos, 0 golos. No Bordeaux, na primeira metade... Jogador muito útil aqui para o nosso campeonato. Tu não era? Muito útil. Acho que ele jogava em, 14 ou 15 equipas deste campeonato. Sim, fácil. Garantido. Por isso, olha, está aí meio escondido no Brest, mas tem 27 anos, portanto, se tiver algum dirigente a ver-nos, como é habitual estarem... Aproveitar logo. Liguem ao Alberto. Vamos para o isto sim ou isto não. A grande patada, não é? A grande patada. Estás assustado com o som, não é? Estou. O teu isto sim, amigo Luís. O meu isto sim é o Rio Ave.
pelo desempenho em casa, terceira vitória seguida, está a fazer uma belíssima época atendendo às circunstâncias. Esta equipa do Luís Freire voltou a ganhar em casa, embora de uma forma bastante sofrida na parte final, mas demonstra aqui uma boa solidez e que se calhar os mais pessimistas no Rio Ave não imaginariam que pudesse acontecer neste campeonato. Portanto, também estou muito surpreendido, digo-te já. Sim, uma equipa muito coesa. Muito coesa. Eles já na segunda liga estão a potenciar alguns jogadores. Sim. Nota-se ali crescimento dos jogadores. Eu ainda como pensei o Guga que assim. ia haver alguma dificuldade no mercado, até mesmo para contratar alguns jogadores. E houve bastante, pronto. Mas pronto, por exemplo, o Hernani, eu acho que o Hernani acabou por ser um exemplo só, mas uma solução um bocado de recurso também. O Hernani, que era um jogador que estava disponível no mercado e tal. Mas pronto, mas resolveram bem, por exemplo, que o Boateng tem sido uma boa peça e com alguns ressurgidos. O André Pereira é o mais recente. E parece que não, mas perderam o Aziz, não é? Que era um homem-golo também. Sim. Portanto, também estou a gostar muito do Rio Ave. Olha, o meu isto sim é o gol de letra de Nuno Santos, que golaço. Grande gol. Ele já tinha feito uma assistência assim, e eu acho que foi no Bessa. Eu acho que a assistência no Bessa, foi. E agora marca um golão. Opa, execução técnica espetacular, gol. Grande gol. É que a bola sai com muita força, ainda bate no poste e entra, portanto... Sabe, eu acho que estou a sair de casa dos meus pais e acontece esse golo e eu... e a minha mulher vira-se: o que é que foi? Este golo, que golo? E ela: não estou a perceber. Ele com a perna, contrária. A outra perna, como é que tu explicas a alguém que não gosta de futebol ou que não liga a futebol que este golo é um golo inacreditável, candidato a golo do ano? O Lamela já ganhou um Puskas. Assim. Já, exatamente. E acho que isto aqui, Roberto Martínez Vieira, não? Nuno Santos. Achas que viu? Acho que sim, acho que Nuno Santos estará. Ou é um forte candidato. Eu posso ser, não? Se calhar posso ser um bocado polémico, mas eu acho que não. Eu acho que no Sporting, que não levou ninguém, por exemplo, ao Mundial, não é? Acho que há candidatos a Portugal, candidatos à seleção portuguesa. Acho que há mais candidatos. Há candidatos maiores do que o Nuno Santos a ir à seleção. Obviamente Pote e Gonçalo Inácio. Sim, dentro do Sporting. Dentro do Sporting, sim. Ou seja, quando eu penso no Sporting para ir à seleção... Mesmo fora também. Não é? E depois o Nuno Santos para já joga num sistema onde a seleção não costuma jogar. Não sei se o Roberto Martínez vai jogar nesse sistema. E depois é um jogador que é para uma zona onde tens muita oferta. É verdade. Vamos para o isto não. E o teu é? O meu isto não... Isto hoje está mal. O meu isto não é o Paris Saint-Germain. Se bem que para mim até é um isto sim, porque o dinheiro voltou a não ganhar. Sem chama, não é? Admito mais um ano, gostei de ver fracasso. Eles serem eliminados e gostei de ver que tu podes usar as lecas que tu quiseres, podes ir buscar as notas que tu tiveres na carteira, mas depois é preciso que eles lá dentro joguem. E o que eu vi foi PSG inferior ao Bayern. E não sou propriamente fã do Bayern, mas não consigo gostar deste PSG, não consigo gostar deste Chelsea, não consigo gostar muito deste Manchester City, por mais que eu saiba que também há grande investimento externo nos clubes históricos, mas pronto, chamem-me o que quiserem. Olha, o meu isto não é a descida do Olhanense aos distritais, uma equipa que tem 20 participações na Primeira Liga e que esteve recentemente entre 2009 e 2014. Basicamente, e foi isso que eu também estive a discutir, basicamente é a primeira descida do Olhanense para os distritais, porque eles já tinham jogado na EF Algarve, mas na altura basicamente era algo que eles faziam para o apuramento para os campeonatos nacionais, portanto jogar mesmo na distrital é a primeira vez. Sendo que agora foram 4 divisões. Eles exatamente. Portanto, a montanha está ainda maior. Eu depois fui ver os resultados, porque eu não tinha noção, e terrível a época, terrível. Tanta derrota. Eles não há muitos anos tinham um grupo de adeptos ingleses, não era? Lembras-te disso? Acho que era Olhanense. É capaz. Tenho essa ideia. E tinham investidores da SAD que eram italianos, a coisa não correu muito bem. Chegaram a ter o Edgar Davids, mas a coisa também não correu muito bem. Na parte final de Primeira Liga tiveram Sérgio Conceição. E o Abel Xavier. Estamos a falar de um clube já com um histórico no nosso futebol. Portanto, é triste ver isto. E vamos esperar que o Olhanense suba o mais rápido possível. Vamos agora para o Se Eu Fuera. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. Olha, eu sei que esta aqui é um bocadinho batida, mas
eu sei que é um bocado batido, não vai ter muita piada, mas nós nunca tínhamos falado isto aqui, que é, o Neres, se eu fosse o Neres, eu partilhava aquilo que ele fuma, porque o gajo marca 2 golos, está numa grande forma, mas eu partilhava aquilo que ele anda a fumar. Não sei que aquilo deve dar um power diferente, não Por causa sei. dos olhos. Por causa dos olhos, sim, mas deve dar um power diferente. Viste aquele vídeo daquele adepto? Tu és... Do quê? Aquele adepto que estava tipo... Foi tipo à beira dele e ajoelhou-se. Ah, sim, a pedir-lhe a camisola, Acho que foi era um bonito miúdo, esse não é? momento, Era um um miúdo, miudito, era um sim, miúdo. foi bonito esse momento. Tu és preconceituoso. Desculpa lá. Coitado do Tiago rapaz. sabe, Então o ele rapaz que já sabe. achas que... Eu Ele percebo, eu parece, sei o que é que ele parece, não é? Parece um gansadinho, não é? Mas atenção, joga és- muito. Tu és Joga muito muito. preconceituoso. É ou não é, Tiago? Estou a dizer alguma mentira? Nós qualquer dia Não, temos pá. aí algum processo à Mas perna, pá. Joga muito, olha, isto está quase... Mas joga muito. Isto está quase a igualar a Mas melhor- eu tenho um amigo que também é. Pá. Preconceituoso. Mas Este eu se ia- eu fosse é muito fraquinho. Este se eu fosse. Sim, Se eu sim, foi fosse- só mesmo, se eu fosse o Neres, era só mesmo para ele partilhar aquilo, não é? Luís. Porque um gajo treina e não Ah. tem se calhar a mesma Roda aí. performance. Oh, Roda é aí. isso. Se eu fosse o Leixo, nunca mais fazia o Nunca mais. E tens que terminar agora mesmo, em grande. Eu estou com algum receio de um processo. Não, achas? Termos um processo. Acho que não. Ora bem, e vamos então fechar o tasco. O que é que eu posso dizer mais? Que dia 29 de março, pessoal, nós já falámos sobre isto, dia 29 de março vamos ter uma live, portanto, No no YouTube do 00. 00. Portanto, estejam atentos, vamos fazer um top de jogadores com maior potencial aqui em Portugal, top 10. Por volta das 4 da tarde, mas até lá nós vamos falando mais sobre isso para vocês estarem atentos também, mas fica aqui a deixa. E muito obrigado a todos os que nos ouvem, continuem a avaliar-nos nas plataformas, no Spotify é muito importante que façam isso, então tem aqui o Luís já a cascar-me daqui a bocado. Façam isso, nós temos 4.9 em quase 100 avaliações no Spotify, o que é espetacular. E só tenho que agradecer em meu nome, em nome do Tiago e em nome do Luís. Portanto, continuem a fazer isso e avaliem-nos, que isso é porreiro e pode ser que a gente suba. Esqueci-me foi de uma coisa, não treinei o discurso, devia ter começado a treinar o discurso, ontem foi noite de Oscars. Imagina um dia como nós, com o Ataque Rápido vai receber Bem visto. um Oscar. Bem Devia ter visto. treinado o discurso, agradecer ao meu pai, à minha mãe, a forma como me criaram. Yeah. Passei por muito, consegui chegar aqui, portanto, malta. Agradeceste-me a mim e ao Tiago. Sim. Já não é mais mau. Não importante. somos os teus pais, É mas... isso. É Somos verdade. ainda mais importantes para este podcast. Somos. Sim. Cuidem-se.